eu vou relembrar com vocês um pouquinho as coordenadas geográficas. Vocês sabem me dizer o que é uma coordenada geográfica de um ponto na superfície? É o cruzamento de um paralelo com o meridiano? É o quê? É a sua latitude, sua longitude? É isso? Exatamente, né? Pronto. Vamos relembrar um pouquinho sobre paralelos e meridianos. Nós vamos avançando. Até que vocês compreendam, coloquem na cabeça que para entender fuso horário, vocês precisam entender a longitude. O que vai importar para a gente vai ser a longitude. Vocês vão esquecer a latitude. Mas, de início, vamos lá. O que são paralelos e meridianos? Paralelos e meridianos, coloquei até um mapa para ficar bem visível. São linhas imaginárias que cortam a Terra. Paralelos são linhas deitadas, para facilitar a vida de vocês, são essas linhas deitadas. Essas linhas na horizontal, elas circundam a Terra, né? Elas fazem aí uma volta realmente de 360 graus. Por quê? Porque a gente tem como a Terra, sendo uma esfera, né? A gente tem a noção que a Terra, para estudo de fuso horário e de coordenada geográfica também, que a Terra ela tem um formato esférico. Então, os paralelos são linhas imaginárias de 360 graus, certo? Circulares. Por que circulares? Porque englobam todo o globo, né? Elas circulam o globo inteiro. E existem os paralelos. Oi? A gente vai trabalhar com aquele modelo de fusos horários que você passou hoje? Sim, vamos. Pega isso aí, ó. Tá aqui já bem pertinho de mim, o meu. Tá bom. Não vamos trabalhar esse aqui hoje. Vamos lá. Então, os principais paralelos da Terra é o Equador. O Equador principal porque ele divide a Terra em 2 hemisférios, mas nós temos também como importantes paralelos o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio. Entre os dois, a gente tem uma zona térmica aqui, que é a zona mais quente do globo, não é isso? Que são a zona tropical ou intertropical, porque fica entre os dois trópicos. Aí a gente tem também outras duas linhas que são bem bacanas, bem essenciais para a gente compreender zonas térmicas, que é o Círculo Polar Ártico aqui no hemisfério norte, né? E o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Entre o Círculo Polar e o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, a gente tem uma zona aqui chamada Zona Temperada do Norte. E entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, a gente tem outra zona temperada, que é chamada Zona Temperada do Sul. Então, a gente tem duas zonas temperadas, uma zona tropical e duas zonas polares. E as duas zonas polares ficam entre o Círculo Polar Ártico e o extremo do Polo Norte, Zona Polar Ártica, e o Círculo Polar Antártico e o extremo do Polo Sul, Zona Polar Antártica. Beleza? Então, falamos aqui um pouquinho, de forma bem resumida, sobre zonas térmicas, principais paralelos. Paralelos são linhas de 360 graus porque cortam o globo inteiro, são linhas circulares. E meridianos? Vamos lá. Meridianos são linhas na vertical, né? Essas linhas em pé, que a gente tem aqui no globo. E são linhas de 180 graus, porque eles não cortam o globo inteiro, né? Todo meridiano tem o seu lado oposto, né? Tem o seu antimeridiano. Então, sempre o meridiano ele vai interligar aí um ponto de polo norte a polo sul, ou de sul a norte, enfim, como vocês queiram imaginar aí. Então, são linhas semicirculares, meridianos, que são essas linhas que vocês devem prestar atenção, porque para entender fuso horário, vocês precisam compreender o que são meridianos. São linhas de 180 graus, por quê? Porque são semicirculares. Semi, porque corta do planeta de polo a polo, né? De um polo norte a um polo sul, ou do polo sul a polo norte, enfim. 180 graus. Mas todo meridiano tem o seu antimeridiano, né? Tem o seu lado oposto. E o principal meridiano, prestem atenção nele, porque ele vai ser muito influente para a gente compreender fuso horário, é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano aqui, ele foi escolhido numa convenção, é uma convenção internacional, né, que ocorreu no ano de 1884, numa conferência nos Estados Unidos, em Washington, D.C., e escolheram lá qual seria o principal meridiano para se estabelecer, né, as horas do dia. Para, a partir dele, ele ser um marco zero para a gente definir quais as horas estariam adiantadas e quais horas estariam atrasadas em relação a ele. Então, ele é o principal. Ele é o principal também, o meridiano de Greenwich. Por quê? Porque ele divide a Terra em 2 hemisférios. Né? Tudo que tiver aqui à direita, onde o mouse está tocando agora, vai ser o hemisfério oriental, o hemisfério leste, ou este, porque em questões de fuso horário pode vir o ezinho. Então, quando vier o quer dizer est, né? Est, seria leste. E tudo que tiver aqui na esquerda, né, de Greenwich, tudo que tiver aqui no mundo, na parte oeste, vai ser o quê? Mundo ocidental. No caso, o Brasil faz parte do mundo ocidental. Né? O meridiano está dividindo aqui o mundo entre 2 hemisférios. Já vimos também outra aula que o Brasil faz parte de 3 hemisférios, né? Hemisfério norte, sul, porque é cortado pelo Equador, e também no hemisfério ocidental, em relação a Greenwich.
E vamos ver que todas as horas do Brasil, né, todos os fusos brasileiros vão ser -2, -3, -4, -5. Por que menos, professora? Porque nós vamos estar na parte mais atrasada em relação a Greenwich. Todos os locais do mundo vão estar sempre conforme a Greenwich, porque Greenwich foi escolhido internacionalmente por uma convenção que ele seria o marco zero para a gente estabelecer as horas do dia, né? Saber aí os locais que estariam atrasados ou os locais que estariam adiantados em relação a ele. Então, por exemplo, professora, se Greenwich é agora 12 horas do dia, meio-dia, quer dizer que o antimeridiano dele vai ser meia-noite? Exatamente. Não é 12h12? Não é? Então, se em Greenwich agora for meio-dia, quer dizer que no antimeridiano, no 180 graus, né, vai ser meia-noite, vai completar aí as 24 horas. O meridiano de Greenwich divide o mundo em 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste. Beleza? Ele vai ser muito importante para a gente compreender. E ele é o marco zero das longitudes do globo. Ou seja, se você quiser medir a sua distância em relação a Greenwich, quantos graus, minutos, segundos você está em relação a Greenwich, ou seja, a sua longitude, você vai olhar diretamente para os meridianos, que são essas linhas na vertical, que ela é o que vai importar para a gente. Bota isso na cabeça. Sempre que for observar, fazer alguma questão de fuso horário, o que vai importar para a gente vai ser os meridianos. Esquece os paralelos, esquece a latitude. Então, só para relembrar para vocês até agora, meridianos são linhas de 180 graus porque vão de polo a polo. Mas todo meridiano tem o seu antimeridiano, né? Formando aí a circunferência de 360 graus. E o principal é o meridiano de Greenwich porque divide a Terra em 2 hemisférios. A leste, ou seja, a direita dele vai ser o leste, oeste, e a esquerda vai ser o oeste, ou pode vir um W também na questão. W quer dizer este, né? Este, de oeste em inglês. Então, vamos lá, no prosseguimento. Latitude e longitude. Vamos relembrar o que é latitude e longitude. Latitude, tanto latitude quanto longitude são medidas em graus, né? Então, quando você quer saber o ponto exato na superfície terrestre que você se encontra, você tem que saber a sua latitude, a sua longitude e talvez seria interessante você saber também a sua altitude em relação ao nível do mar. Mas a nossa coordenada geográfica ela é dada pela latitude e a longitude de onde você estiver. E a gente tem como saber exatamente. Se você tem um aparelho GPS, fica mais fácil porque ele vai dar exatamente o local preciso na superfície terrestre que você se encontra. Então, vamos lá. O que seria a latitude e a longitude? Deixa eu colocar outro. Fica mais fácil vocês compreenderem assim. Latitude sempre vai ser a distância medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador, porque ele é o principal paralelo. Então, e sempre a gente vai medir latitude, por mais que seja pelos paralelos, a gente vai medir a norte ou a sul. Então, sempre no sentido norte ou sul. 0 graus de latitude vai ser exatamente a linha do Equador, né? E a metade aqui da latitude vai ser mais ou menos uma zona de latitude média, né? Vai ser aqui perto do trópico de Capricórnio ou do trópico de Câncer, no caso aqui o trópico de Câncer, né? Mas poderia ser aqui também, metade aí da latitude. E o máximo de latitude é aqui, seria o último paralelo, 90 graus de latitude norte ou aqui embaixo, 90 graus de latitude sul. Latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador. Sempre, latitude, Equador. E aí vai dar exatamente a sua distância em graus, né, minutos, segundos e por aí vai. E a longitude é a distância agora, preste atenção, o que a gente precisa focar mais é a longitude. A longitude é sempre a distância que você vai estar em relação a Greenwich. E por que a Greenwich? Porque Greenwich é o marco zero de longitude. Então, a gente tem, de Greenwich, a gente tem 180 graus a leste dele, a leste de Greenwich, e tem 180 graus de meridianos a oeste. Fechando aí 180, 180, 360, 180, 180. Vocês sabem, né? Aquela musiquinha. 180, 180, 360. Circunferência completa. Mas, sempre que quando vocês forem verificar a longitude do local onde vocês vão estar, vocês vão olhar para as linhas meridianas, certo? Porque vai ser o meridiano, essa linha aqui que vai de norte a sul, essa linhazinha semicircular. É ela que vai dizer quantos graus, minutos e segundos você vai estar em relação a Greenwich, que é o marco zero. Ele é o 0 grau de longitude. E é ele que vai importar para a gente agora. Mais uma imagem aqui para vocês terem uma noção. Compreender que a latitude eu sempre vou medir através dos paralelos, no sentido para norte ou para sul, certo? E o máximo de latitude vai ser 90 graus norte e 90 graus sul. Se alguma questão vier falando assim,
Tal país está localizado na latitude média. Quer dizer o quê? Uma zona temperada? Né? Ó, latitude média seria mais ou menos metade, 45 graus. Latitude média, países aqui de zona temperada. Latitude alta, questão que vem falando sobre latitude alta. Quer dizer o quê? O máximo, né, de latitude são áreas localizadas próximas aqui de 90 graus. Então, áreas muito frias, áreas polares, consequentemente. Pode ser 90 graus norte ou 90 graus sul. Se uma questão vinha falando sobre tal país está localizado em latitude baixa. O que é baixo? Baixo próximo de zero? Exatamente. Então, quando você vê uma questão falando sobre latitude baixa, próximo do Equador. Então, no caso, Caicó é uma cidade localizada numa latitude baixa. Exatamente, porque nós estamos muito próximo da linha equatorial. Outra coisa que vocês podem ver, professora, por que no Nordeste não tem horário de verão? E a região Norte também não tem horário de verão? Tem a ver com a latitude, porque a gente está muito próximo da linha do Equador? Exatamente. E não existe muita diferença nessas regiões, tanto na região Nordeste quanto na região Norte. De duração do dia durante o verão? Exatamente. Que é praticamente a mesma coisa no decorrer do ano inteiro. Então, é por isso que nas regiões Nordeste e Norte a gente não vai encontrar a presença de horário de verão. Por causa que a latitude é muito baixa, está muito próxima do Equador. Beatriz. Oi? Mas isso não vai influenciar o clima, não? Influencia, com certeza. A latitude é um fenômeno climático. Ela é um fator climático. Tipo assim, é porque eu tô esquecendo o nome, mas é onde predomina a caatinga. Não, não é a caatinga, não. É a caatinga, que não é semiárido, né? Sim, que é seco não, é seco e quente. Aí você tem influencia também, né? Influencia. Tá próximo ao Equador, influencia. O clima, ele acaba influenciando na vegetação, acaba influenciando no tipo do solo, na quantidade de chuvas. Mas influencia principalmente por quê? Porque está ali muito próximo da linha equatorial, né? Latitude baixa. Latitude média, zona temperada. Latitude alta, zonas polares. Pronto. Esquecendo latitude, que é pelos paralelos, vamos agora para a longitude, que a gente sempre vai olhar para essas linhas, ó, em pé, essas linhas na vertical, sempre. Então, essas linhas na vertical, elas vão demarcar a nossa longitude em relação a quê? Em relação a Greenwich, porque ele é o 0 grau. Repare que todo meridiano tem o seu antimeridiano. Então, tipo, o lado oposto do 0 grau, de meridiano de Greenwich, vai ser o quê? Os 180 graus. Vai ser o limite extremo leste, o limite extremo oeste, junto, formando 180 graus. Beleza? E essa linhazinha aqui, a gente vai ver que próximo aos 180 graus vai existir uma linha muito importante para fuso horário, que é a LID, Linha Internacional da Data, ou também chamada de Linha Internacional da Mudança da Data. Quando você cruza essa linha aqui, ó, né, próxima aqui aos 180 graus, tanto leste quanto oeste, você vai mudar o quê? Mudar o seu dia. O dia civil muda. Então, se eu estou saindo do leste para o oeste, vai aumentar ou vai diminuir um dia? Se eu estou saindo do oeste para o leste, vai aumentar ou vai diminuir um dia? Vamos ver isso aqui, já já. É cruzando essa linha que você sabe. Então, para a longitude, o que importa vão ser os meridianos. Linhas verticais de 180 graus, né, variando de polo a polo. Então, por exemplo, quando a gente for aprender mais um pouquinho lá na frente sobre fuso horário, você vai ver que tanto de polo a polo do meridiano vai ser um horário só. Vai ser um horário só, né? Vai ser aqui, entre um meridiano e outro, a gente tem um horário só, tanto para norte quanto para sul, porque o meridiano são linhas de norte a sul, então vai ser um horário só. Entre um meridiano e outro, a gente vai ter um horário só, tanto para norte quanto para sul. Por quê? Porque são linhas que vão de norte a sul do globo. Beleza? Mas sempre que você for olhar meridiano, que você for estudar meridiano, você vai ver que meridiano ele sempre vai ter a posição ou leste ou oeste. Por quê? Porque eu já sei que o meridiano de Greenwich divide o mundo em dois hemisférios. Hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. Então, a longitude sempre vai ser a medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação a Greenwich, que vai ter uma direção cardial ou leste ou oeste. Se eu estou indo para o leste, as horas vão aumentando. Se eu estou indo para o oeste, as horas vão diminuindo. Vamos ver já já. Atenção, botei isso aqui para vocês não esquecerem nunca. Para a compreensão dos fusos horários, só serão levados em consideração as longitudes. Bote isso na cabeça, grave em algum canto de vocês, alguma folha, enfim. Só serão levados em consideração as longitudes. Para isso, e para as longitudes, você tem que observar o quê? Para isso, observe as linhas meridianas. Essas linhas que cortam a Terra de polo a polo. Beleza? Então, vamos dar prosseguimento. Para a gente compreender o movimento de rotação, para a gente compreender os fusos horários, a gente tem que compreender o movimento de rotação, que é a volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, que dura aí aproximadamente, a gente arredonda para 24 horas.
Então, o movimento de rotação ele é responsável por formar dias e noites. Então, por causa do formato esférico da Terra, que a gente tem noção que a Terra tem um formato esférico, o Sol ele não ilumina toda a superfície da Terra ao mesmo tempo. Então, sempre um lado vai ser dia, outro lado vai ser noite. Por causa disso, vão se formar horários diferentes em torno do globo, certo? Por causa do movimento de rotação. Mas é claro que quando a Terra girar, né, ela vai girar novamente e o lado que era dia vai virar noite, o que era noite vai ser dia, né? Com esse movimento de rotação que dura em torno aí de 24 horas, que é responsável pelo nosso dia solar. A compreensão dos fusos horários é de grande importância, sobretudo para questões comerciais, para o sistema de transporte, para a comunicação entre as pessoas, para o sistema financeiro internacional, para que as bolsas de valores funcionem de forma mais integrada, uma em relação à outra. É necessário que a gente tenha essa compreensão que as horas são diferentes entre um país e outro, entre uma região e outra, beleza? É importante também para a questão das atividades comerciais, né? Enfim, tudo isso vocês já devem saber. Até a primeira Revolução Industrial, isso eu falei na última aula, mas eu vou frisar agora. Até a primeira Revolução Industrial, a gente não tinha uma preocupação em padronizar os horários do globo, né? Em estabelecer os fusos horários. Por quê? Porque você saía de uma capital na Europa, ia para outra capital na Europa, geralmente demorava muito tempo, dias para você chegar, né? Mas aí com o desenvolvimento dos meios de transporte, né? Com a invenção da locomotiva, do navio a vapor, o que é que aconteceu? A gente passou a transportar pessoas, transportar mercadorias de forma muito rápida. Com isso, passou a haver essa distinção de horários, né? A gente percebia que a gente conseguia chegar em um local em um horário aí que era meio confuso para as pessoas compreenderem. E aí começou a se preocupar com o estabelecimento de uma padronização dos horários internacionais. No ano de 1884, século XIX, final do século XIX, foi feita uma reunião lá nos Estados Unidos, inclusive o Brasil fez parte dessa reunião, dessa conferência internacional, com a primeira conferência internacional do meridiano, e foi estabelecido que deveria haver um meridiano principal, né, que a partir dele, seriam contadas as horas do dia, né, se seriam atrasadas ou seriam adiantadas a esse meridiano. E aí foi escolhido o meridiano de Greenwich, que passaria por Londres, né, capital da Inglaterra, que é capital do Reino Unido. Então, Londres, na época, o Reino Unido, por desempenhar um poderio político, econômico, militar no globo muito forte, né, por ser uma grande potência global, foi escolhido Londres, exatamente Londres, para permanecer lá, para ser o local da linha do meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. A longitude zero passaria pelo Observatório Real de Greenwich, que existe lá até hoje, esse observatório, criando o fuso zero, né? E aí, deixa eu colocar isso aqui para baixo, senão não visualiza o texto todo. Formado pela área entre 7,5 graus a leste, ou meia hora adiantada, e 7,5 graus a oeste, ou meia hora atrasada. Professora, quer dizer que a gente já viu na aula anterior que o que faz com que a gente conte as longitudes de 15 em 15 graus é porque eu já sei que uma volta completa em torno do seu próprio eixo dura uma volta completa em torno do seu próprio eixo de rotação, essa volta na circunferência terrestre, ela equivale a 360 graus, não é isso? E 360, quando eu divido 360, que é esse movimento de rotação terrestre, né, dessa esfera, em 360 graus. Quando eu divido 360 por 24, que seria o movimento responsável pela volta completa, né, 24 horas, que a gente arredonda, vai dar 15 graus. Então, eu vou fazer de 15 em 15 graus de longitude, eu vou ter uma hora do nosso dia. É por isso que a gente vai fazer múltiplos de 15 até 180 leste e múltiplos de 15 até 180 oeste. Vocês vão contar aí nesse papelzinho de vocês que vai existir 12 fusos horários, ou seja, 12 horários diferentes, né, tanto para leste quanto para oeste. Vão ter 12 fusos, 12 e 12, né? 12 à direita de Greenwich e 12 à esquerda de Greenwich. Ou seja, quer dizer o seguinte, que nós temos 24 faixas de horários em torno do planeta. Eu sei, através do movimento de rotação, sei que a Terra é uma esfera, sei que o movimento completo ali dura 24 horas, que a volta na circunferência de 360 graus. Então, dividindo esses 360 por 24, vai dar 15 graus de longitude. Mas como é que eu faço esses 15 graus? Como é que eu sei? É o seguinte, as coisas não são tão bonitas quanto a gente imagina. Hum, 15 graus corresponde a isso aqui, ó. Espera aí que eu estou desenhando para vocês entenderem. 15 graus
de um fuso a outro corresponde a esse aqui. Eu tenho aqui... Peraí, o lápis aqui, ó. Eu tenho uma linha meridiana aqui, entre esse meridiano e 7,5 graus, e entre ele 7,5 graus, tanto para leste quanto para oeste, eu vou ter juntando 15 graus, não é isso? A gente conta, nas questões que a gente vai resolver hoje, a gente vai contar assim, ó, de um meridiano a outro. Mas não é assim, né? Não 15 graus não se conta assim. Se conta de 7,5 a partir do meridiano, ó, de 7,5 para leste e 7,5 para oeste. Se conta assim. Mas eu não vou confundir a cabeça de vocês, não. Gravem isso aqui, ó, porque vocês vão compreender melhor. Vamos fazer de meridiano e outro 15 graus, certo? Só estou dizendo o modo correto. O modo correto de fuso horário não é como a gente aprende na escola. Não é assim. Tá vendo? Ó? De 15, 15, 15, 15 até 180 leste. Porque, na verdade, realmente vai ser 180 graus leste e 180 graus oeste. É verdade. Mas a gente conta como se fosse 7,5 para leste e 7,5 para oeste. É assim que a gente deve contar. Mas para as questões, isso aqui, ó, vocês vão aprender e vai dar certo. Viu? Ok? Eu confundi muito a cabeça de vocês? Calma aí, Ana Beatriz. Eu vou usar o de 15 graus, né? De 15 em 15. Nós vamos contar os múltiplos de 15. Até 180 graus a leste e até 180 graus a oeste. Certo? 0 graus no meridiano de Greenwich, não é isso? Ó, 0 graus. Aí vamos contando. Vamos fazer 12 fusos a oeste e 12 fusos a leste. Que aí vai corresponder às 24 horas do dia. Vamos fazendo de 15 em 15 graus de longitude. 15, 30, 45, até 180 leste e até 180 oeste. É assim que nós vamos utilizar para responder as questões de fuso horário. Eu só estava dizendo que, na verdade, um fuso horário não corresponde isso aqui, que a gente estuda normalmente. Quando a gente estuda estuda dessa forma. Entre um meridiano e outro, a gente tem 15 graus, né? É assim que a gente conta? De 0 a 15? Entre um meridiano e outro, mas na verdade não é assim que a gente deveria estabelecer. Realmente são 15 graus, mas não seria 15 graus entre um meridiano aqui e outro meridiano aqui. Seria entre 7,5 a partir dele e 7,5 a partir do outro lado. 7,5 a leste e 7,5 a oeste, que aí completaria 15 graus. Esse seria o modo correto. E é o modo que o livro de vocês vai explicar. Mas quando vocês forem responder as questões, vocês não vão fazer assim, porque senão vocês não vão encontrar a resposta correta. É só isso que eu estou dizendo. Certo? Vamos seguindo. O horário de Greenwich tornou-se referência universal para estabelecer, sim, a gente já sabe disso, Ana Beatriz. Verdade. Hoje em dia não se utiliza mais o termo GMT, que se utilizava muito no passado. Esse termo é meio que obsoleto, não se utiliza mais, que é o Greenwich Mean Time, né? O horário de Greenwich. Hoje em dia se utiliza o UTC, né? Mais o UTC, que é o tempo universal coordenado. E aqui o movimento de rotação terrestre, a Terra realiza o movimento de oeste para leste. Embora a Terra realize o movimento de oeste para leste, o dia não começa no oeste, o dia começa no leste, por causa do movimento aparente que o Sol realiza no nosso horizonte, que é de leste a oeste. E aí, ó, vocês devem perceber, através desse esquema aqui, que a Terra está girando, né? Esse é um movimento de rotação diário, que dura em torno de 24 horas. A gente compreende que a Terra tem esse formato aqui, ó, o verdadeiro formato da Terra é o formato geóide, e que o movimento de rotação ele é responsável por formar originar o quê? Dia e noite. E os horários diferentes em torno do planeta. Então, não tem como iluminar, o Sol não ilumina toda a Terra ao mesmo tempo. Não ilumina, né? Por causa que nós temos o formato esférico. Os terraplanistas, né? A galera aí que é terraplanista tá sofrendo agora, escutando isso aqui. Mas vamos lá. Demonstração estilizada do sistema de fusos horários. Bem facinho para vocês compreenderem. O que nós fizemos aqui, ó, na horizontal, tá aqui. Ó, nesse esquema para vocês compreenderem. Então, imagine que aqui é o 0 grau de longitude, Greenwich, e a partir dele eu começo a identificar as horas que vão estar adiantadas ou as horas que vão estar atrasadas. Repare que nesse esquema, 12 horas, ou seja, meio-dia, vai estar exatamente em Greenwich, tá vendo? Então, sempre quando eu tenho estabelecido já a hora, então já a hora em Greenwich, 1 hora só, eu já consigo estabelecer as horas do planeta inteiro. Se são 12 horas, meio-dia em Greenwich, sempre que eu me endereço, enfim, sempre quando eu vou na movimentação no sentido leste, as horas vão aumentando. Professora, como é que você sabe disso?
Olhe para o esquema está dizendo o seguinte, que a Terra faz o Sol ele faz um movimento aparente. Tá vendo essa linha aqui que o mouse está em cima agora? Leste, ó. O Sol ele faz um movimento aparente de leste para oeste. No passado, você imaginava que o Sol ele estava girando em torno da Terra. Por que a gente imaginava isso? Isso não era errado você imaginar isso, porque realmente o Sol ele faz um movimento aparente. Ele meio que surge, ele nasce no Oriente, né, no leste, e se põe no Ocidente, no Oeste. Então, no passado, quando as pessoas diziam que o Sol se movimentava em torno da Terra, eles não estavam totalmente errados, porque existe um movimento aparente do Sol, certo? Mas é claro que a gente sabe hoje em dia que essa noção não é válida, né? Porque a Terra ela está girando sempre de oeste para leste. É a Terra que gira, né, em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra. Oi. Então, em cada movimento de 15 em 15 para leste, é uma hora do dia. Exatamente. Cada vez que a Terra girar 15 graus de longitude, né, no seu movimento de rotaçãozinho, eu tenho 1 hora do dia. Beleza? É por isso que a gente vai estudar de 15 em 15, porque fica mais fácil vocês compreenderem os fusos, para você compreender, calcular fuso horário. E é tanto que a gente vai ter, se a gente fazer os múltiplos de 15 aqui, a gente vai ter 12 horas realmente, conte aí, 12 horas para leste e vai ter 12 horas a oeste. Fica mais fácil de você compreender. E entre uma faixa e outra, ó, esse ponto A aqui, tá vendo o ponto A? Entre uma faixa e outra aqui, entre um meridiano e outro, eu vou ter o quê? 15 graus, correspondente a 1 hora do dia. Então, vai ser 1 hora do dia em toda essa faixa aqui, ó, entre esse meridiano e esse outro. Vai ser essa hora aí, específica. Beleza? Então, se são 12 horas, ó, se são 12 horas, meio-dia em Greenwich, então, se eu for a leste, se eu for para o mais 1, se eu for por 15 graus a leste, o que é que vai acontecer? A hora vai aumentar ou vai diminuir? Eu estou indo para o leste. O Sol faz um movimento de leste para oeste. Então, tudo que tiver no vai leste aumentar. Vai aumentando. Então, eu vou aumentando. Ó. Se estão 12 horas aqui, no 15 graus de longitude, leste, eu vou ter 13 horas, ou seja, 1 hora do dia. Depois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aqui seria o quê? 12 não, meia-noite, não é isso? Ó, 24 horas. 24 horas. E agora eu vou para o sentido oeste. Então, aqui já vai ser outro dia, não é, Ana Beatriz? Nesse 165 graus a oeste, vai ser outro dia? Vai, eu cruzei a linha aqui, ó, internacional da data. Já Ana Beatriz, mas vai ser no dia anterior, né, no caso. Exatamente. Você, quando sai do leste e cruza essa linha aqui para o oeste, você está saindo do ponto mais adiantado do globo para o ponto mais atrasado do globo. Então, ou seja, você vai atrasar aqui um dia no seu calendáriozinho, certo? Atrasa um dia. Mas dependendo da faixa onde você estiver, se você tiver tipo entre 15 graus só, você não vai mudar o seu horário. Mas se você passar de 15 graus, aí você vai mudar o seu horário. Vai ser o dia anterior, porque você cruzou de leste para oeste, ó, você cruzou daqui, ó, do leste para o oeste, do ponto mais adiantado para o ponto mais atrasado do globo, e vai mudar também o seu horário, se você passar de 15 graus. Porque eu já sei, que a Ana Beatriz já falou, que a cada 15 graus nós temos 1 hora do dia. Oi. E se for ao contrário? Se eu sair, tipo, digamos que eu sair de 1 hora do 1 hora da manhã, isso, do oeste, leste. Não vai mudar mesmo assim o dia? Vai mudar. Se eu sair de Greenwich. Sim, saiu de Greenwich. Então tá aqui no 0 grau, sim. Justo. Aí eu fui para o oeste, tipo, vim nessa mesma direção, sim, não? Vem na mesma direção. Muda mesmo assim o dia? Vai mudar. Se você sair daqui, ó, você cruzou a linha do 180, da linha internacional da data, no sentido oeste para leste, você está saindo do ponto mais atrasado do globo para o ponto mais adiantado do globo. Ou seja, você vai ter que mudar o quê? Um dia a mais. No caso, é o dia posterior, né? Tá vendo? Porque você está saindo do ponto mais, ó, tá saindo do ponto mais atrasado, que seria os 180 graus oeste, para o ponto mais adiantado do globo, ou seja, onde o dia começa, no ponto mais extremo leste do globo. Então, você vai ter que adiantar um dia. Mas se você, por acaso, você faz o sentido contrário, se você vem do ponto mais adiantado do globo, ponto mais atrasado, se você está saindo do leste para o oeste, que é o mais atrasado, né, o oeste, então você vai reduzir um dia. Mas isso não vai alterar a hora, né? A hora. Depende. Se você, por exemplo, você cruzou a linha, mas você cruzou aí no intervalo de 15 graus só, então quer dizer que vai ser o mesmo horário.
Mesmo horário. Pode olhar que aqui tá no mesmo horário, tá vendo? Ó, aqui tá meio-dia, ó, 24 horas. Meio-dia não, Ana Beatriz, desculpa. Tá meia-noite. Só quer dizer meio-dia. Tá vendo que aqui no 180 tá 24 horas, tá meia-noite. Meia-noite aqui quer dizer o quê? Início de um dia, não é isso? Tipo Ó, assim, mas agora... vai ser esse horário tanto para leste quanto para oeste. Porque tá uma faixa de 15 graus. Dentro dessa faixa de 15 graus vai ser só um horário só. Diga, Stephanie. Tipo assim, agora é 3h15. Aí, digamos que eu tô lá no oeste, aí eu vou atravessar só apenas um nesse negócio de 15. Apenas um. Certo. Aí, no caso, hoje vai... Ontem foi dia 1 lá, e aí, devido a ele ter passado por leste, ele vai ser hoje no dia 2 de junho, às 3h15, do mesmo jeito, né? Isso, exatamente. Perfeito seu raciocínio. Se você cruzar a linha, o que significa que quando você cruza essa linha? Significa que vai mudar seu dia. Sempre muda, porque a linha já está dizendo, é a LIDE, a Linha Internacional da Data. Linha Internacional da Mudança da Data. Se você cruza ela, vai mudar seu dia. Mas depende de onde você está passando. Se você está passando do leste para o oeste, aí você vai aumentar. Ou se você está passando do oeste para o leste, aí você faz o quê? Eu inverti, não foi? Eu inverti? Eu estou passando do leste para o oeste e eu diminuo, na verdade, um dia, né? Porque eu estou passando para o lado mais atrasado. Mas se eu passo do oeste para o leste, aí eu aumento, porque eu estou indo para a parte mais adiantada do globo. Ok? Eu tenho uma imagem lá na frente para vocês verem isso de novo, viu? Estou só adiantando. Tá difícil? Eu preciso voltar alguma coisa? Como é que tá? Para mim, deu para entender. Deu? Pronto. Aí, repare, olha, se em Greenwich for meio-dia, no seu antimeridiano vai ser... São 12 horas, não é isso? Ó, são 12 horas a leste, 12 horas a oeste. Então, vai ser meia-noite. Oi. A gente vai fazer questões de fuso horário? Vai sim, já. Tá bom. Então, vamos lá, vou passar. O fuso horário, ou simplesmente fuso, é a faixa norte-sul entre dois meridianos que distam entre 15 graus de longitude. Só resumindo o que eu falei. Dentro da qual a hora é a mesma. Ou seja, a hora vai ser a mesma aqui no sentido norte e sul. Entre um meridiano e outro, nos 15 graus. Entre 15 graus, seja entre um meridiano e outro, eu vou ter uma hora do dia. Seja para norte ou seja para sul, uma hora do dia. A hora legal. Aí, alguns países, eles estabelecem a hora legal. Que é isso? Para que a gente não corte, geralmente o meridiano, as linhas meridianas, elas não são linhas retas, verticais retas. Então, a gente cortaria, tipo, uma cidade em 2 horários diferentes. A gente cortaria um estado em 2 horários diferentes. Então, para que isso não aconteça, cada país pode estabelecer sua hora legal. Ou seja, e a hora ali onde vai passar aquele tal meridiano, a gente meio que flexibiliza o meridiano, a gente dá uma fracionada no meridiano, para que dentro daquele território X seja uma hora específica para ali e para o outro, outra hora. Então, é tanto que a gente vai ver que no Brasil a gente tem 4 horários diferentes. Mas repare que as linhas são essas daqui, ó, nesse mapazinho aqui à direita de vocês. Por quê? Porque a gente cortaria, por exemplo, o Nordeste desse primeiro meridiano aqui, ó, por exemplo. Então, a gente pega esse meridiano e faz uma curva nele para flexibilizar o horário. Da mesma forma, a gente vai fazer com esse outro e com esse outro aqui, que corta o Brasil. Então, as linhas são isso aqui. Eu vou mostrar já um mapa de fuso horário no Brasil. Vocês vão ver que as linhas meridianas dos fusos horários, eles são flexibilizados. Não acontece, não é uma linha retilínea, né? Não é. Porque senão a gente cortaria aí um mesmo território, com 2 horários diferentes. Então, seria uma coisa muito bizarra, muito louca de entender. É por isso que existe essa hora legal. Beatriz, falta 1 minuto para terminar a aula. Falta. Para terminar essa aula. Falta. Aí eu queria fazer, sabe o quê? A gente começa em seguida ou não? Vocês querem começar em seguida ou dá um tempinho? 5 minutos? Por mim, tanto faz. Sim, pode começar a seguir. Em seguida, Ana Por Beatriz. mim também. Pronto, jovem. Pronto. Ana Beatriz, por mim também pode ir direto. Ok. Ó, é pelo fato de o Sol aparecer, movimento aparente do Sol. Por que que as horas a leste, professora, elas sempre estão adiantadas? Por que que o dia começa no leste? É pelo fato de o Sol aparecer no horizonte, sempre na direção leste, que se convencionou que os horários a leste estão sempre adiantados em relação aos do oeste. Olha isso aqui, movimento aparente do Sol, esqueminha bem básico. Ó, 6 horas da manhã, Sol na